Revista Espírita. Primeiro ano 1858. Jornal de Estudos Psicológicos. Publicada sob a direção de Allan Kardec. Revista Espírita, outubro de 1858. O mal do medo. O rum do Dr. F. Problema fisiológico dirigido ao espírito de São Luís, na seção da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, de 14 de setembro de 1858. Leu-se no Moniteur de 26 de novembro de 1857. Comunicam-nos o fato seguinte, que vem confirmar as observações já feitas sobre a influência do medo. O Sr. Dr. F. entrou ontem em sua casa depois de fazer algumas visitas aos seus clientes. No seu percurso lhe haviam entregue, como amostra, uma garrafa de excelente rum, autenticamente vindo da Jamaica. O doutor esqueceu na viatura a preciosa garrafa. Mas, algumas horas mais tarde, lembrou-se desse esquecimento e procurou a restituição, onde declarou ao chefe da estação que deixou em um de seus cupês uma garrafa de um veneno muito violento, e o exorta a prevenir os cocheiros para darem a maior atenção em não fazerem uso desse líquido mortal. O Dr. F. entrara apenas em seu apartamento, quando vieram preveni-lo, a toda pressa, que 3 cocheiros da estação vizinha sofriam horríveis dores nas entranhas. Teve que se esforçar muito para tranquilizá-los e persuadi-los de que haviam bebido excelente rum, e que sua indelicadeza não poderia ter consequências mais graves além de uma suspensão, infligida imediatamente aos culpados. 1. São Luís poderia nos dar uma explicação fisiológica dessa transformação das propriedades de uma substância inofensiva? Sabemos que, pela ação magnética, essa transformação pode ocorrer, mas no fato relatado acima, não houve emissão de fluido magnético, só a imaginação atuou e não a vontade. Resposta: vosso raciocínio é muito justo com respeito à imaginação. Mas os espíritos malignos que levaram esses homens a cometerem esse ato de indelicadeza, fizeram passar no sangue, na matéria, um calafrio de medo que poderíeis chamar calafrio magnético, o qual estende os nervos e causa um frio em certas regiões do corpo. Ora, sabeis que todo frio nas regiões abdominais pode produzir eólicas. É, pois, um meio de punição que, ao mesmo tempo, leva os espíritos que fizeram cometer o furto, a rirem às custas daqueles que fizeram pecar. Mas, em todos os casos, não se segue a morte, não há senão uma lição para os culpados e prazer para os espíritos levianos. Também se apressam em recomeçar todas as vezes que a ocasião se lhes apresente, procuram na mesma para sua satisfação. Podemos evitar isso, falo por vós, em nos elevando para Deus por pensamentos menos materiais do que aqueles que ocupam o espírito desses homens. Os espíritos malignos gostam de rir, mantendo-vos em guarda, tal que crede ver uma coisa agradável diante das pessoas que os cercam, aquele que diverte uma sociedade por seus gracejos ou seus atos, se engana frequentemente, e mesmo muito frequentemente, quando crê que tudo isso vem de si. Os espíritos levianos que o cercam se identificam com ele mesmo, frequentemente, alternativamente o enganam sobre seus próprios pensamentos, assim como aqueles que o escutam. Credes, nesse caso, ter pela frente um homem de espírito, ao passo que, com mais frequência, não é senão um ignorante. Dissei em vós mesmos, julgareis as minhas palavras. Os espíritos superiores não são, por isso, inimigos da alegria, algumas vezes gostam de rir também para vos ser mais agradáveis, mas cada coisa em seu tempo. Nota: dizendo que no fato reportado não havia emissão de fluido magnético, talvez estivéssemos inteiramente na verdade.
Arriscaremos aqui uma suposição. Sabe-se, como dissemos, qual transformação das propriedades da matéria pode se operar pela ação do fluido magnético dirigido pelo pensamento. Ora, não se poderia admitir que, pelo pensamento do médico que quisesse fazer crer na existência de um tóxico, e dar aos gatunos as angústias do envenenamento, ocorrera, embora à distância, uma espécie de magnetização do líquido que teria adquirido novas propriedades, cuja ação encontrar-se-ia corroborada pelo estado moral dos indivíduos, tornados mais impressionáveis pelo medo. Essa teoria não destruiria de São Luís quanto à intervenção em semelhante circunstância. Sabemos que os espíritos agem fisicamente por meios físicos, podem, pois, se servirem, para cumprirem seus desígnios, daqueles que provocam, ou que nós mesmos lhes fornecemos com o nosso desconhecimento.